ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro Senhor, nós te bendizemos nessa tarde, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Que nós estamos neste lugar emblemático, Pai, queremos nos assentar aos seus pés agora e ouvir da tua palavra e aprender do Senhor. Que nosso coração seja como uma terra fértil, receptivo para todas as sementes que o Senhor vai semear através da vida da missionária de Meia agora. Nós te bendizemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Lena, pedir um favor. Quando faltar 5 minutos para eu dizer basta, você dá um jeito, né? Mas você faz um exagero assim, porque senão não tá bom. Obrigada. Graça e paz, irmãs. Olha nós aqui de novo, faltou só a macarronada. Eu gostaria de ler com vocês o que está escrito no capítulo 13 de Atos, para salientar uma palavra que nós precisamos ver agora. Capítulo 13 de Atos. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos ver aqui esse momento. A Bíblia diz que, dirigidos pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Se nós observarmos bem isso, eles vão fazer a primeira viagem, voltam, tem o Conselho de Jerusalém, a viagem toda deles, a primeira viagem, capítulo 13 e 14 de Atos. Capítulo 15, eles voltam, tem o Concílio de Jerusalém. Quando eles voltam do concílio, está tudo organizado. E aí, o que nós vamos fazer? Eles não faziam mais parte da liderança da igreja em Antioquia. Então, Barnabé disse para Paulo: ei, vamos voltar. Vamos ver como estão as igrejas que nós formamos. E aí tem aquela confusão que Barnabé queria levar João Marcos e Paulo disse: não, não é justo. Porque houve uma desavença. A Bíblia diz que houve entre eles tamanha desavença que vieram a separar-se. Aí nós vamos observar uma coisa. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz, então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então vamos ver aqui isso. A primeira vez, a Bíblia diz assim: dirigidos, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Lógico que aqui na Seleucia tinha o porto de onde eles tomaram o navio para ir para Chipre. Mas a segunda vez, a Bíblia diz que Barnabé e João foram para Chipre, mas não menciona a Cilícia. E Paulo desceu por Tarso. Então, por que da primeira vez a Seleucia é mencionada? Só da primeira vez. Então, vamos ver, nós estamos exatamente na Seleucia. Quando a Bíblia usa a palavra desceram a Seleucia, eu não preciso nem explicar, porque vocês já viram que desce. Desce porque vem na direção do mar. Essas montanhas que nós vemos fazem parte de um grupo chamado Montes Taurus, que nós vamos falar melhor quando estiver pregando em Antioquia, porque nós vamos analisar o percurso que eles tiveram que fazer para subir para Antioquia, esses Montes Taurus, onde tem toda uma construção romana e tudo que foi feito ali. Mas vamos deixar. Seleucia. Nós estamos na Seleucia. Não são poucas pessoas do Brasil que vêm a este lugar. É preciso que nós saibamos que essa viagem é uma viagem especial. Amém. Porque se o Espírito Santo um dia dirigiu os primeiros
2 missionários para a Seleucia, para daqui partirem. A Seleucia é o último lugar que eles pisaram no continente antes deles saírem para Chipre. Então, isso tem um significado muito grande. Por quê? Primeiro, nós lembramos que isso tem um começo muito distante. Quando Deus fala com Noé. Noé, eu vou fazer 5 minutos para vocês lembrarem. Noé teve 3 filhos, mas acontece que depois ele era vinhateiro, ele plantou vinho, plantou uva, fez um vinho, bebeu demais, embebedou-se. A Bíblia diz assim, despertado Noé do seu vinho, não é do seu sonho. Soube o que lhe fez o filho caçula e acrescentou. Olha o que Noé falou. Primeiro, bendito seja o Deus de Sem, Canaã lhe seja servo. Engradeça o Senhor a Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, Canaã lhe seja servo. Maldito seja Canaã, seja servos dos seus irmãos. Você vai ver que Noé ignorou Cão. Ele amaldiçoou o filho mais velho, os filhos caçula de Cão, 4 vezes. Abençoou 2 vezes a Jafé e uma vez, abençoou 2 vezes a Sem e uma a Jafé. Então, Sem, sendo o filho super abençoado de Abraão, ou de Noé, ele tem os filhos dele, mas entre os filhos dele tem um que se chama Arfaxade. E Arfaxade vai ser pai de Éber, o avô de Éber. Daí que vem os hebreus, por isso são chamados hebreus, porque eles vêm de Éber. Então, de Éber vem Abraão. Então, por isso que nós dizemos que Abraão é semita, que os judeus são semitas, porque Éber era semita, porque era filho de Arfaxade, que era descendente de Sem. Então, aqui está o princípio. Vem de uma tribo super abençoada, que era a tribo de Sem. Você pense agora, aqui está a tribo de Sem, super abençoada. Mas aqui está a tribo de Cão, super amaldiçoada. Aqui foram desenvolvidas, está escrito na Bíblia, eu não vou ler agora isso, 12 tribos amaldiçoadas em Canaã. Aqui Deus diz, olhou e disse, eu vou levar da bênção para a maldição. Eu vou levar da luz para as trevas, porque a luz tem que brilhar nas trevas. Você entendeu? A luz brilha nas trevas. Não adianta eu acender todas as luzes agora, porque nós estamos na luz do sol. Mas se eu acender meia-noite, elas vão fazer diferença. Então, Deus vai chamar depois um homem daqui dessa tribo de Sem, Abraão, e diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele chegou lá, ele estava no meio de 12 tribos amaldiçoadas. Aqui Deus dá essa terra amaldiçoada para Abraão. É isso aqui que eu vou dar para ti e para a tua descendência para sempre. Pronto. É o que eu vou dar para ti e para a tua descendência para sempre. Agora, Deus dali vai desenvolver 12 tribos abençoadas, porque descendiam de Abraão, descendiam de Sem, para desenvolver e ficar populosa no Egito, na dor, na escravidão, para depois eles virem tomar a terra que era deles, da mão de 12 tribos de um povo amaldiçoado. Dá para vocês entenderem que eu estou falando isso rapidinho? Quem não entendeu, diga. Então, graças a Deus, a gente pode continuar. Então, aqui nós estamos vendo
a intenção de Deus de que os filhos de Abraão possam ser luz nas trevas, possam levar a graça onde tem o pecado, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, o objetivo dos filhos de Deus aqui na terra, da descendência santa através de Jesus Cristo, é que nós possamos brilhar como luzeiros neste mundo, porque este mundo não é apenas um cemitério espiritual, mas é um mundo que está em trevas, porque ele jaz no maligno. Para que isso se complete, você veja o prejuízo que o pecado de Adão trouxe. Deus vem trabalhando, e você vai ver a operação de Deus, o Pai, durante todo o Antigo Testamento. Deus falando, Deus separando, Deus disciplinando, Deus o Pai. O Espírito Santo não podia ficar na terra. Ele vinha, ele enchia um profeta e voltava. Ele não ficava na terra porque ele só podia ser dado depois que Jesus fosse glorificado, e no Antigo Testamento nem Jesus tinha vindo. Nós lembramos que os próprios profetas no Antigo Testamento, eles reclamavam. Você vê aquela oração tão pura, tão linda, tão singela do profeta Jeremias, no capítulo 12, quando ele diz para Deus assim: ó, esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia. Porque serias entre nós como estrangeiro na terra, ou como viajante que se desvia para passar a noite. Quer dizer, você vem como visita, fica. Tem um hino que diz, não é? Divino Companheiro. É em relação a essa oração. Mas o Espírito Santo não podia ficar. Então, acabou o Antigo Testamento, entra o Novo Testamento. E como esse congresso é um congresso de mulheres, é bom a gente lembrar que Deus começa o Novo Testamento com duas mulheres, Isabel e Maria. Maria e Isabel. É lindo a gente ver isso, que Deus tinha dado a promessa do Messias para Eva. E agora, quando ele vai cumprir a promessa, Paulo diz em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, começa, você vê, Isabel com 6 meses de grávida. Maria chega lá nos primeiros dias de gravidez. Quando as duas se encontram, os dois começam a se comunicar de dentro do ventre das duas. Porque o anjo Gabriel tinha dito para Zacarias que o filho dele seria cheio do Espírito desde o ventre. Não é? Então começa Jesus lá dentro do ventre de Maria e João Batista saltando de alegria no ventre de Isabel. Não sei como é que aquela velha aguentou. Quem disse que ela era velha é o anjo Gabriel. Está escrito aqui. Aí começa o Novo Testamento. Vem Jesus. Jesus começa a fazer o quê? Apontar para a nossa época. Apontar para o Espírito Santo. O Pai teve o tempo dele de frente. O Filho vem para fazer a redenção, mas o Filho aponta para o Espírito. O tempo todo, porque os judeus não queriam saber do Espírito Santo, eles queriam o Messias guerreiro, filho de Davi, para mandar embora o Império Romano. Pastor Helena já explicou isso, para botar Israel como a maior nação do mundo, né? Mas Jesus estava apontando o Messias, apontando para o Espírito. Porque o plano de Deus era
exatamente colocar na terra esta população de pessoas como nós. E isso só o Espírito Santo vindo. E quando o Espírito Santo vem, Jesus prepara o caminho com a palavra, porque ele é a palavra. Mas quando o Espírito Santo vem, há essa explosão da qual falamos ontem. E nós começamos um processo de transfiguração. Nós estamos sendo transfigurados. E para o Espírito fazer esse trabalho, ele precisa do material chamado Palavra de Deus. O Espírito com a palavra estão nos levando. Não tem nada de interessante nessa viagem. A não ser que nós temos essa intimidade com o Espírito da palavra. Então, por causa disso, como este evangelho tem que atingir agora os gentios, porque o Espírito vem para levar, para carimbar na terra todos aqueles que são filhos de Deus. Por exemplo, Jesus lá na cruz, ele comprou todos. Ele pagou a compra de todos. Ele pagou o preço de todos, mas até de Hitler foi e comprou. Ué, mas até de Nero comprou. Mas Nero era uma porcaria, eu também, mas ele comprou. Comprou todos os que procedem de raça, tribo, povo, nação, em todo o tempo da humanidade. Ele comprou. Mas a última etapa de uma transição de compra é o selo. Eu pago o preço de um carro. Mas enquanto o documento não está selado, eu não posso provar que o carro é meu. Não é? Então, o selo vem depois. Jesus Cristo sobe, o Espírito Santo desce. À medida que você ouve a palavra, você se rende a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e sela você, você está selado, você é propriedade exclusiva de Deus. Está pronto. Então, aí você precisa da palavra para lhe alimentar. O Espírito Santo vai transfigurando você, porque o objetivo de Deus para nós não é salvação, é santificação. Porque Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Não é para sermos salvos, para sermos santos. E por isso ele nos dá o Espírito. E agora, com a palavra, nós vamos sendo transfigurados. Romanos 8, 29. Está escrito, e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos à imagem de seu filho, para que seu filho seja apenas o primogênito, entre muitos irmãos. Bem, o Espírito vem selando uma população na terra. Não esqueça uma coisa. Primeiro, Deus trabalha em 3 direções nesse caso. Primeiro, Deus trabalhou por você. Como? Deus virou e mexeu, dançou, e virou, e na hora certa, ele trouxe você a clamar por Jesus como seu Senhor. Lembra você, o tempo todo que você estava na safadeza? Desculpa a expressão, mas estava mesmo, que eu estava distante, fazendo o que queria. Teve uma que disse que estava no carnaval. Deus estava dando tempo para ela, cercando. Primeiro plantou lá na frente uma semente da mãe dela, e foi. Na hora certinha, ele puxou o anzol. Agora chega. Até ali, até aquele momento, ele trabalhou por você. Trabalhou e tomou conta, não deixou morrer. Trabalhou. Depois que você se rende a Jesus Cristo, ele passa a trabalhar em você. Aí ele trabalha em você. Com a palavra e o Espírito, ele vai trabalhando,
ele vai enchendo você do Espírito, ele vai trabalhando, ele vai transfigurando, ele vai fazendo e ele vai enchendo você. Né? Ele cria em você desejos esquisitos. Tanta coisa para você fazer com o seu dinheiro. Você está aqui na frente do Mediterrâneo ouvindo uma véia. Isso é coisa de gente que tem bom gosto? Não. Mas o Espírito cria em nós desejos esquisitos, sabe por quê? Quando você engravidou, você sentia desejo? Por que a mulher grávida sente desejo esquisito? Porque tem uma outra pessoa dentro dela. É o nosso caso. Nós somos esquisitos. Crente é um povo esquisito. Tudo meio fora do quadrado. E temos uma pessoa santa dentro de nós, que cria em nós uns desejos esquisitos. Bem, agora que o Espírito, que Deus está trabalhando em você, ele trabalhou por você, agora ele trabalha em você, mas o plano dele não fica aí, não. Ele quer trabalhar através de você. Então, não fique pensando que essa vinda toda aqui assim é para você ficar mais inchado. Não. É para você se preparar. Porque tem um chamado. E tem um envio. E quem envia é o Espírito. Quem envia é o Espírito. E você, meu irmão, você tem que andar. Não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas você tem um caminho muito mais alto e maior para andar e entre nele, não leve na brincadeira. Porque o seu ministério ainda nem começou, mas está demorando. Pode ter certeza disso. Eu não vejo, eu não estou tendo nenhuma visão. Talvez seja o desejo do meu coração, mas quero lhe dizer isso. Quero dizer... É o desejo do meu coração. Eu não digo assim, Deus me falou, não. Porque pode ser o desejo do meu coração. Então, o que eu quero dizer é que uma vez que agora nós já temos o Espírito Santo, nós já estamos amadurecidos, ele quer trabalhar através de nós. Aí, Seleucia, aí entra este momento. Está na hora do Espírito começar a direcionar o Evangelho, a palavra de Deus, para os gentios, como ele prometeu a Abraão. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Vimos ontem um pouco sobre Saulo. Saulo era dessa região aqui de Tarso, da Cilícia, cidadão romano, um homem que estudou, um homem de boa família, um homem fariseu da tribo de Benjamim, como ele diz, tudo lá circuncidado ao terceiro dia, mas cego na lei. Cego na lei. Ele ficou no Sinai. Eles saem do Egito, Deus tem um encontro com eles no Monte Sinai, onde Deus entrega a lei. Então ele estava preso no Sinai. Nós estamos soltos no Calvário. São dois montes diferentes. É pelo Calvário onde é derramada a graça de Deus, derramada em lágrimas, em sangue, em dor, em gemido, em suplício em Jesus. Esse é o nosso monte. Paulo estava preso e brigando pelo Monte Sinai. Quando ele tem um encontro com Jesus, aí ele começa a ver o Calvário. Aí ele começa a ver o Calvário. Passou todos aqueles anos, deserto da Arábia, Damasco, tem seu encontro com Deus, a igreja explode em Antioquia. Isso é muito importante, porque Deus diz assim, Jesus Cristo diz, sereis minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Antioquia faz parte dos confins da terra. E já chegou aqui. Chegou aqui em Antioquia. E quando chega em Antioquia, eles vieram com tudo e começaram a se reunir. A palavra de Deus começou a ser pregada. Não tinha um pastor com eles, não tinha um apóstolo. A única coisa que aqueles cristãos judeus trouxeram foi um desejo imenso, uma paixão por Cristo, um fogo que ninguém podia apagar. E eles falavam o que eles tinham ouvido. Eles entregavam a mensagem que receberam. E ali eles foram contagiando outros. Descobriu-se em Jerusalém que Antioquia recebeu a palavra. Ninguém quis vir para cá. Imagina Antioquia, da Síria. Lembrando para vocês que toda a Síria, desculpa, que metade da Síria faz parte da terra prometida. Toda a terra prometida de Deus a Israel é todo o Líbano, todo o Iraque, toda a Palestina, 3/4 da Jordânia, metade da Síria. O evangelho tinha chegado aqui. Mandaram para cá um cipriota, Barnabé. Barnabé, quando viu que o evangelho começou a florescer, disse: espera lá, eu vou buscar um ajudante. Foi lá em Tarso. Paulo, tem um lugar para você. Vamos embora para lá. Antioquia, então, recebe esse fluir, recebe esta seiva. Antioquia recebe essa vida. Antioquia tem os seus momentos de glória espiritual. Aqui, essa cidade foi permeada, essa cidade foi bendita, acolheu a palavra de Deus. Mas aqui nós vamos ver que estava o Espírito Santo. Jesus Cristo nunca pisou aqui, mas o Espírito Santo estava dirigindo e está dirigindo a igreja. Amém. Olha o que está escrito em Atos 13. Aqui na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. Olha o que a Bíblia diz. Barnabé, Lúcio de Cirene, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes e o tetrarca e Saulo. Então vamos, que o Espírito diz para eles: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. Separaram Barnabé e Saulo. Quem ficou? Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene e Manaém. Então vamos ver quem ficou. Um negão, Níger. Outro negão, Lúcio, o Cirineu, porque Cirineu é negro. Aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz do Calvário era negro, sim. Com licença. Mas era negro. E eu gosto disso. E Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca. Eu estava lendo uma vez um grande escritor inglês chamado J. Phillips, que ele diz que Manaém era um filho, assim, sabe, irmão de criação, ele era um filho de ninguém, para não dizer um bastardo, uma pessoa jogada por aí. Então, olhe as mãos que foram impostas sobre os primeiros missionários, os primeiros apóstolos. 4 mãos negras e 2 mãos de um filho que foi rejeitado. Qual é o problema social daquela igreja? Primeiro problema vencido ali foi o problema racial, que não tinha na igreja primitiva. Se fosse hoje, mas pera lá, como é que é? Logo está começando a igreja, já tem negão na frente? Né?
Então, era uma igreja santa. É uma igreja santa. Eu me lembro de um dia que eu estava pregando numa igreja lá, coisa, que eu estava falando sobre arrependimento, gritou-me de lá, gente, passa o dia trabalhando, vem para cá para a igreja para ver aqui o urubu falando de pecado. O urubu era eu. Eu não gostei de ser chamado de urubu, porque eu não gosto de me botar esse apelido. Mas a misericórdia de Deus é boa. Ele saiu batendo o pé e eu entendi que eu tinha tocado no ponto dele, eu não sei qual era o ponto dele, que eu não conheço, mas tinha ido lá. Depois de 8 anos eu encontrei esse homem. Lá na Igreja Batista do Recreio, chorando. Que descobriu onde estava, foi me pedir perdão. Eu disse, você não me fez nada. A irmã disse assim, eu não entendo por que é que você me chamou de negra. Agora me diga por quê. Você é negro? Um negão me chamando de urubu. Você entende o racismo? Nem eu. Nem eu. Então, você vê esse primeiro problema social vencido nessa igreja. Quando o Espírito Santo diz isso para eles, imediatamente eles obedecem. Aqui em Antioquia, eles obedecem. E despedem. Sabemos que Barnabé trouxe João Marcos, vamos. Mas a Bíblia diz que, dirigidos pelo Espírito Santo, eles descem a Seleucia para poder. A Bíblia não diz, mas nós sabemos que eles tinham que vir para o porto para tomar navio para Chipre. Por que Seleucia é um momento tão importante para o nosso estudo? Todas as vezes que Deus vai começar uma coisa grande, ele começa com coisas tão pequenas. Você vê que nós não podemos desprezar o valor das coisas pequenas. De uma semente, Deus cria uma árvore. De um casal, ele povoa a humanidade. Dos 3 filhos de Noé, povoou-se toda a terra. Então, a Seleucia, você pensa no caminho hoje, nós viemos de ônibus, motorista bacana, ônibus com ar-condicionado, todo mundo de barriguinha cheia, todo mundo cheiroso. Aqueles homens dirigidos pelo Espírito Santo andaram a pé numa estrada sem asfalto. A pé, carregando as sacolas dele. Eu não digo nem trouxa. Eu digo as sacolas dele. Não eram malas, não eram mochilas, eram sacos. Quanto tempo aqueles homens passaram olhando para Seleucia? Eles queriam chegar a Seleucia para da Seleucia continuar a viagem, mas o Espírito estava dirigindo. Deus tinha, o Espírito Santo tinha toda a Europa para eles. E a Ásia Menor. E da Europa para a América do Norte, do Sul, Central. Mas eles tinham que descer para Seleucia. Vocês lembram de Moisés? O grande chamado que Deus tinha para Moisés? Como líder, o profeta Oséias diz que Moisés era o profeta. Primeiro ele teve que descer para o deserto para ficar numa escola de pastor, aprendendo com ovelha como ser pastor. No deserto, naquela época, o pastor ficava no deserto com as ovelhas. Ele tinha que aprender a cuidar das ovelhas que não eram dele, para dar conta para o dono das ovelhas, que era o sogro dele. Quantas coisas ele teve que aprender? Nós vemos o próprio Jesus, antes de começar o ministério, que ele teve que ficar quanto tempo construindo arados para os fazendeiros ali da Palestina. Todas as vezes
que nós desprezamos os pequenos começos, desprezamos o aprendizado. Nós desprezamos o que é maior lá na frente. Nós precisamos aprender através das coisas difíceis. Foi difícil para Paulo e Barnabé? Foi. Nós não vamos falar sobre João Marcos. Foi difícil, mas eles tiveram que descer. Barnabé era um homem que tinha uma condição financeira boa, ele era de Chipre. Paulo era um rapaz que veio de um berço melhor, ele era de Tarso, mas os dois tiveram que andar, porque eles tinham um sonho que valia muito mais do que o bem-estar deles, que valia muito mais do que o conforto deles. Todas as vezes que nós colocamos o sonho acima, Helena está na hora? Assim. Todas as vezes que nós colocamos o sonho que Deus sonha no nosso coração, além dos nossos interesses, além do nosso conforto, além da nossa aparência, sem medo do que vão pensar de nós. Então, nós podemos dizer que estamos sendo o sonho de Deus visível na terra. E foi isso que eles fizeram. Então, a Seleucia passa a ser um lugar onde nós estamos, mas um momento no ministério, no chamado de Paulo para a viagem dele. É o momento em que ele parte e ele vai olhar. Seguramente, quando ele entrou no navio, que ele olhou para a Turquia, ele viu a Seleucia. A Seleucia ficou para trás. O começo já foi dado. Como nós dizemos, o chute inicial. O chute inicial da primeira viagem de Paulo foi a Seleucia. É o começo. E nós sabemos que todo o começo é difícil. Todo começo é árduo. E por isso nós podemos imaginar as dificuldades que eles passaram. Não sabemos quanto tempo eles levaram daqui para Chipre. Hoje seria quanto tempo? 10 horas. Umas 10 horas hoje, com os barcos que nós temos hoje, motorizados, né? Naquela época, não sabemos o que eles passaram nos barcos. Mas eles foram. Então, Seleucia é um momento na nossa vida em que não importa quão difícil seja o que está pela frente, nós temos o sonho, nós temos a bênção, nós temos a unção, nós temos o chamado. E isso cria em nós o desejo de ir. Não importa o que aconteça, tudo começa descendo a Seleucia. Primeiro você desce para poder continuar. A Seleucia também significa o limite da terra, porque quando eles saem da Seleucia, eles vão para uma ilha. O continente ficou para trás. Agora eles estão soltos. Eles estão no caminho de uma aquisição maior. Eu não sei se Paulo e Barnabé tinham noção do quão difícil seria, mas uma coisa é certa. Como diz o autor da carta aos Hebreus, nós não somos daqueles que desistem. A Seleucia é um limite que nós temos que atravessar. Ou nós botamos o pé no mar, ou nós ficamos em terra. Seleucia é lugar de decisão. Seleucia é lugar de decisão. Nós temos que tomar decisões e pagar o preço pelas nossas decisões. Nós não podemos esperar a vida toda que alguém tome a decisão para nós culparmos a eles. Nós tomamos a decisão. Até chegar aqui, eles podiam dizer para o Espírito Santo, não quero. Mas agora eles entraram. E quando nós estamos no mar, nós estamos a favor ou contra o vento, a favor ou contra as ondas. Então, tomar uma decisão é difícil, porque o preço vai chegar. E quantas vezes nós tomamos decisões
que vão trazer com o tempo um prejuízo muito grande para nós. Não vai trazer satisfação. Não é? É difícil. As coisas difíceis, quando as coisas estão difíceis, não significa que Deus não está nelas. Não significa que é o diabo que está mandando. O diabo não pode fazer nada comigo se eu não permitir. Não pode. Mas se eu permitir, lógico que eu dou as mãos para ele. Então, as coisas podem ser muito difíceis com Deus? Sim. Olha Jesus. Como foi que passou? Olha todos os apóstolos, a história que nós conhecemos. Olha o que nós temos passado. Não é? Essa história de que venha para Jesus, que você vai ser muito feliz. Mentira! Mentira! Nós não podemos seguir a Jesus pelo que ele vai fazer. Nós seguimos a Jesus pelo que ele já fez. Lá na cruz. Ele já levou o meu pecado, já levou a minha morte, já levou a minha maldição. Ele já me fez filho de Deus. Tudo lá na cruz. Está pronto. Então eu sigo Jesus hoje por gratidão. E é por isso que eu não desisto. Mas se seguir a Jesus pelo que ele vai fazer, misericórdia. Não brinca. Porque você vai apanhar muito e você vai dizer que é culpa dele. É engraçado. Deus nunca me prometeu vida fácil. Deus nunca me prometeu dinheiro, riqueza, amigos. Não. Aliás, ele não me prometeu foi nada. Né? Não promete. Agora esse povo diz, porque Deus... Teve uma moça em Brasília que veio profetizar para mim, senhor. Oi, irmã, Deus está me dizendo que o dinheiro vai correr atrás da senhora. Eu disse, então eu vou diminuir o passo, para ver se ele me alcança. Porque a Bíblia diz que as bênçãos de Deus me seguem, mas também diz que o meu pecado me alcança. E é esse que eu não quero. O meu pecado me alcança. A gente, às vezes, brinca com a palavra de Deus, não entende. O profeta diz que no dia do julgamento, lá perto do trono branco, Satanás, Satã é uma palavra grega que significa acusador. Satanás não vai lá para me acusar, não precisa. É o meu pecado que vai lá e diz, ei, lembra de mim? Eu sou aquele roubo, lembra? Que você fez, sou eu. Ei, tá vendo minha cara? Eu sou aquela mulher alheia que você fez assim. É o meu pecado que vai lá testificar contra mim. Então nós não podemos, nós mais e mais temos que entrar em Cristo, estar em Cristo, viver em Cristo, para produzir em Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, de Cristo nos revestimos. Nós estamos num momento que precisamos levar mais a sério essa verdade em Cristo. Em Cristo. Se eu estou dentro deste copo, alguém quiser tocar em mim, vai ter que arrebentar o copo. Se eu estou em Cristo, eu estou nele. Quando Barnabé e Saulo tomaram a sua decisão aqui na Seleucia, entraram no barco, eles viram o barco se afastando. Eles não sabiam de tudo o que ia passar para frente. Mas uma coisa eles sabiam. Eles estavam indo dirigidos pelo Espírito Santo. E se você pensar numa viagem onde a Bíblia nos garante, dirigidos, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e de lá para Salamina. Você pode imaginar que uma viagem missionária totalmente dirigida pelo Espírito Santo, o cara vai apanhar, vai ser apedrejado, jogado fora da cidade como morto? Você pode aceitar que Deus é esse que me manda e deixa que me dê pancada? Porque as coisas são difíceis.
não significa que não é de Deus, né? Eu me lembro do dia que eu comecei a receber bilhete por debaixo do meu projeto lá na favela, dizendo: vai amanhecer o dia com a boca cheia de formigas, sabendo que o povo mata mesmo. Eu comecei a tremer, eu nunca tinha sido ameaçada de morte. As ameaças começaram a chegar e tudo que vinha no meu coração não vai mais lá. Mas eu tenho um defeito que é uma benção. Sou teimosa. Desde pequena eu apanhava que só, porque essa menina é teimosa. Eu vou quebrar essa teimosia dela. Não quebraram. E hoje eu dou graças a Deus que eu sou teimosa e passou a ser o meu cântico maior. Edmeia, capítulo 1, versículo 1. Perseverança é teimosia bem direcionada. Edmeia, capítulo 1, versículo 1. Eu não sou de desistir fácil das coisas. Então, quando nós chegamos aqui na Seleucia, nós precisamos saber que é um momento sério. Não é apenas um lugar aqui na Turquia, mas é um momento na vida de Paulo e de Barnabé. É um momento no ministério deles. É um momento na história de Deus com os homens. É um momento na sua vida. Nas nossas vidas, nós temos chegado a vários momentos chamados Seleucia, onde nós temos que tomar uma posição e entrar no mar que nos separa da segurança. Entrar no mar que nos separa do conforto, mas entrar no mar que nos leva à aquisição de uma vida madura para a glória do nosso Pai. Seleucia é lugar de decisão. Seleucia é lugar onde vem filho de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo. Seleucia. Então, que a Seleucia seja um momento na sua vida em que você toma decisões para a glória do Pai. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.